Seja bem-vindo ao canal Benzen. Hoje estamos em um espaço de fé, acolhimento e ancestralidade, o terreiro Vovó Maria Conga, que se encontra na cidade de São Paulo, para entrevistar a Mãe de Santo Eide, uma liderança espiritual que dedica sua vida ao axé e à sabedoria dos guias. Então, prepare-se para um bate-papo inspirador e cheio de conhecimento. Axé! Boa noite, o Benzen está de volta com uma série de entrevistas e hoje aqui de São Paulo a gente está entrevistando a Mãe Eide. E tudo bem? Tudo bem, obrigada. Obrigada por você receber a gente na sua casa. E para começar essa entrevista, eu queria saber assim, a sua história, a sua caminhada dentro da religião. A minha caminhada espiritual, ela vem de muitos anos atrás, desde quando eu era pequena, onde eu já via espíritos, né? Com 13 anos eu aprendi a ler cartas sozinha, ninguém me ensinou. Não sei, que foi um erro mesmo que estava ali me auxiliando. E eu tinha muito medo. Então eu fugi, eu sou aquela típica garotinha que fugiu disso o tempo todo. Eu fui me encontrar com a religião mesmo, um pouco mais velha, tá? Fiquei no terreiro durante um tempo, terreiro de Caboclo, aqui na Zona Norte, e daí eu já saí para contar meu terreiro. E como que foi esse começo de montar o terreiro? Porque é muito difícil, a gente sabe que é uma responsabilidade muito grande, os medos, os receios. Olha, eu vou ser muito sincera com você, eu não tive medo. Eu tinha uma certeza muito grande que o meu caminho era esse. E eu tinha um apoio das entidades que trabalhavam comigo, principalmente o Sr. Caveiro, onde tudo que eu aprendi nessa vida, eu aprendi com ele. Então, assim, eu não tenho uma história triste para poder falar, olha, eu tive dificuldades. Quando eu saí de um oráculo, onde eu já sabia que eu tinha que abrir um terreiro, porque as entidades que trabalham comigo em terra já tinham falado isso. E lá atrás, quando eu era muito pequena, minha mãe tinha me levado no terreiro, enfim. Eu tinha R$200 no bolso. E isso era numa terça-feira. Eu saí da casa da Dona Luzia, que é uma mãe de santo muito conhecida aqui na Zona Norte. Linda, maravilhosa. Beijo pra ela. E em uma semana eu consegui alugar o meu terreiro. Eu ouvi, pode ser que eu não acredite, mas eu sei que é uma verdade. Eu vi dinheiro chegar na minha conta. Eu tinha ajuda de pessoas também que já acreditavam no meu trabalho, nas quais eu já atendia, né? Então, aconteceu tudo muito, muito rápido, foi uma coisa rápida. Mas eu tinha uma certeza muito dentro de mim que aquilo ali era o meu caminho certo. Lógico, sempre vai haver dificuldades. E tem pessoas, né, ainda mais assim, eu não fiquei muito tempo dentro de um terreiro, tinha gente que tinha mais tempo, que poderia abrir um terreiro, não gostaram, mas eu não estava muito preocupada com isso, eu não fiquei muito pensando nisso. Eu penso que a espiritualidade não tem tempo, eles escolhem a pessoa, né, eu acho que você foi uma escolhida. E como você passa isso para os seus filhos? Porque isso também é muito novo, né? Porque tem toda aquela tradição. E a gente sabe que, na verdade, o que importa é o seu trabalho, a sua dedicação. Como você passa isso para esses filhos novos, né? Que estão começando na religião agora? Essa sua visão inovadora, né? Dentro desse meio. Sim, eu acho, assim, eu faço desenvolvimento com eles toda segunda-feira aqui no terreiro. Mas além de desenvolvimento, eu acho que o bate-papo, ele é muito... A entidade, ela tem que agir na sua vida. Seus ancestrais, eles têm que agir na sua vida. Quando eles estão com você não tem que... Eu sou muito contra essas pessoas que elas ficam escutando muita coisa. Tem gente que tem uma espiritualidade maravilhosa, e aí um pai de santo, uma mãe de santo vai barrar aquilo. Ai, porque você não tem o tempo suficiente. Ai, porque você ainda é muito nova. Quem tem que saber é você e os seus. Está funcionando com você? Eles estão te trazendo esse vigor? A sua vida está elevando? Tem axé aí? Exatamente.
Eu falo muito isso para eles. Vocês têm que ver as entidades serem na vida deles. Experimentar isso, né? Na sua vida, para você poder ajudar o outro. Exatamente, porque assim, eu tenho uma visão totalmente diferente da... A gente vê muito por aí, né? Eu já ouvi muito falar, eu trabalho com a entidade há não sei quanto tempo e ela ajuda várias pessoas, mas ela não ajuda nem você. Que entidade que é essa? Então eu sempre bato isso muito na tecla dos meus filhos. A entidade tem que fazer por você, depois ela vai fazer por outro. E tem que ser na sua vida, depois no outro. Não adianta você ajudar 1000 pessoas se sua vida está totalmente destraçalhada. Não, ele tem que agir na sua vida. Isso não quer dizer que você tem que ser rico, milionário, que você tem que ter o amor da vida. Não, você tem que manter uma constância. O problema todo mundo tem. Tanto que Claro. a gente não está aqui nessa terra passeio. Por Lógico. algum motivo a gente está aqui, né? Me fala um pouco da ancestralidade. A ancestralidade, eu acho que quando você encontra, né, não é tão fácil, né? Tem muitas pessoas que confundem entidades com ancestrais. O ancestral, ele vem para mudar a sua vida e ter a redenção dele, né? A entidade já é um pouco diferente. Então, não tem como você ter uma conexão legal com o seu ancestral, não tem. E você ter uma vida toda errada. Não estou falando que você vai ser 100%, porque ninguém vai ser 100%, todo mundo tem defeito, inclusive pai, mãe e santo, tá? Ninguém é santo. A gente está aqui nessa terra. Exatamente. É uma evolução constante. Mas você sente aquela confiança. Eu, pelo menos, eu sinto muita confiança naqueles que eu carrego. Eu tenho muita... Você pode estar passando um problema, mas eu sei que eles estão ali comigo. É fé isso? Eu não atribuo muito a nossa religião com fé. Eu Isso acho é bem que interessante. isso é muito do cristianismo, tá? O que é esse algo que substitui a fé? Que faz essa ligação entre você e essa força que são as entidades, são os ancestrais, que te liga a elas? Então, quando eu falo não é fé, não é no sentido, por exemplo, um evangélico, por exemplo, ele tá com um problema, ele ora a Deus, né? Ele tem essa comunicação, né? Eu acho que a gente também precisa manipular alguns elementos. Então eu não digo que é só fé, né? A gente é uma religião de magia. Exatamente. Então assim, eu não vou sentar na frente do Exu e ficar me lamentando. A gente é ação, né? E Exu é movimento, né? Então você precisa também. Então eu nunca acreditei numa balela assim, você, sei lá, de repente você vai falar com uma entidade, ou de repente com a mãe, um pai santo. Tenha fé que as coisas vão melhorar. Você precisa fazer essa movimentação por você. Se você não tiver ação, nada vai acontecer. Eu sempre falo, principalmente para as minhas clientes, né, que eu faço muito trabalho, é fé e ação. Então a sua fé tem que estar ali, mediante aquilo que você acredita. E a sua ação. Não espera cair do céu, porque só cai chuva. E desce mais nada. Eu acho que você deixou muito bem explicado, porque a nossa religião ela é feita de ação, né? De Porque ação. se você não vai ficar só rezando, que não vai Não vai só também fazer o trabalho sem ter algo mais também, né? Sim, as pessoas têm muito preconceito quando usam a palavra troca. Principalmente Exu e Pombagira. Mas isso é muito falado, né? É uma troca. Sim, é uma troca. Eu acredito piamente nisso. É uma troca de manipulação, por exemplo, de um padeiro. Não. Se tratando de entidade, até pode ser. De ancestral, ele quer a sua ele precisa daquela redenção. E você só vai fazer com que ele tenha essa redenção através da sua mudança de vida. Então, assim, eu costumo dizer para os meus filhos de santo que para que você chegue nessa conexão, você precisa olhar primeiro ciclos se repetindo na sua vida. Todo mundo tem um ciclo que sempre se repete. É ali que você tem que olhar. É ali que você tem que mudar. Porque
Porque se repete muito, é porque você não aprendeu por quê. E isso eu acredito que seja dos seus ancestrais, acredito mesmo. Te mostrando, pô, você tá errando, certo? Porque Exu e Pombogira, e isso pode até ser polêmico para alguns, ele não é um ursinho de pelúcia. Ele não é um gatinho, Não é só um amigão, né? Cuidado, porque esse gatinho uma hora pode comer sua cabeça. Ele não é assim. Mas eu acho ele muito justo. Eu acho que muito justo. Então assim, se você trilhar por onde, ele tá ali. Porque assim, você também não pode ser escravo de um Egum. Né? Eu falo Egum espírito, tá? Não Kiumba. Ele fica andar lado a lado com você. Então é uma parceria. Falando um pouco de Exu e Pombagira, falar do seu Tata, né, que é muito presente em tudo isso. Fala um pouco mais dele, a sua relação com ele, o que representa esse Exu, essa força desse Exu na sua vida. Tudo que eu aprendi com o Tata. Tudo. Ele é um Exu que já me deu surra. É o verdadeiro. Você pode contar o que é uma surra de Exu? Que todo mundo fica assim, ai meu. Eu acho que cada uma tem a sua Sim, particularidade, mas eu, por exemplo, eu sei que se eu fizer uma coisa específica e que é tão natural, eu caio durante. E eu caio 2 dias e no terceiro, e aí você tem ele mandou vir pro terreiro. E ele me cura na mesma hora. E não é tipo assim, é 2 dias, é 1 dia. Não. E não são coisas poucas, porque o que acontece? O meu corpo ele fica cheio de alergia. E da última vez que isso aconteceu, e já faz um tempo, espero que você mais aprendendo. Eu não imaginei, porque eu tava seguindo tudo aquilo bem certinho. E foi até uma coisa que aconteceu dentro do terreiro. Mas eu não imaginava. E aí eu fui repreendida por ele. Mas eu sinto, e volto a dizer, não porque ele é bonzinho, tá? Mas é aquela coisa de pai. Tá aprendendo, né? Ele me ensina assim, não todas as vezes. Ele é o Exu que ele me deu todo o assentamento dele. Eu não tive mãe de santo naquele momento, me ajudou em nada. Foi tudo através do mundo, e foi dele. Então eu tenho um amor. Você não se sente que é mais valorizado quando é por ele, a coisa tem mais valor, tem um peso de responsabilidade maior? Sim, e isso, além disso, você passa a ter orgulho muito. Eu tenho muito orgulho da minha história. Eu tenho orgulho de tudo que ele fez por mim. Como eu disse, eu não fiquei muitos anos dentro de um terreiro. Eu nunca fui rata de terreiro porque eu nunca gostei disso. Então eu frequentei um terreiro no qual eu tenho muito respeito. Só que é uma linha que eu não sigo, né? A gente é totalmente diferente. E tem muito respeito pela mãe, enfim, no terreiro. E tudo aconteceu assim. O meu primeiro terreiro, esse era o segundo. Ele era muito perto, do lado da minha casa. Ele tinha 30 metros quadrados. Não tinha uma geladeira lá. A gente tomava água quente. E estava ali pagando preço por pessoas que eu nem conhecia. E eu sabia que eu tinha um prazo. E aí, quando fez um ano, ele tirou e me ajudou a conseguir o meu esposo também. Esse terreiro tem 200 metros quadrados. Se isso não é axé, a gente não pode nem dizer o que é axé. Então assim, mas é que eu vi a força do que eles, e aí eu coloco todos, tá? Fez na minha vida. Fez na minha vida. Não é na vida dos meus filhos. Eu não me pego esses detalhes. Eu não sou aquela mãe de santo que vai se apegar. Ai, não.
graças a Exu, eu não tenho um filho meu aqui, e isso não é... Eu não quero que pareça soberba, porque não é isso, tá? Mas eles estão todos encaminhados. Então, assim, eu vejo a evolução deles crescendo. E eles não ficam muito refém daquela coisa do pai de santo, já sabem se virar sozinho, tem uma segurança, e isso é O importante. meu lema de todo o desenvolvimento é quem aprende não depende. Eu não quero ninguém preso a mim. Porque a espiritualidade deles não se baseia em mim. Se baseia na conexão que eles têm com as entidades deles. Então não a mim. E eu sempre falo todo o desenvolvimento que estão aqui que você pode perguntar. Não engula com farofa o que eu falo. Essa é a minha verdade. A de você pode ser diferente. Pegue o que te faça bem e tire o que te faça mal. Exatamente o que a gente está fazendo aqui. Isso aqui é a vivência da mãe. Sim. E a gente quer compartilhar. Se isso aqui te cabe, pegue pra você também. Se não cabe, tá tudo bem também. E é sobre isso que é o Benzen. É respeitar o outro. A espiritualidade de cada um. O que eu costumo dizer assim, cada casa vai funcionar de uma forma. Eu não gosto desses dogmas, aqui tá certo, aqui tá errado. Tá funcionando pra você? Você tá com axé? Seus filhos estão com axé? Não tem certo e errado. Tem o que funciona pra você. Eu não me ligo em dogmas. Por exemplo, o meu terreiro se intitula Umbanda. Eu não me vejo sendo umbandista. Não me vejo. Nossa, mas você faz gira assim, assim, assado. Mas eu não me prendo a isso. Eu não me prendo. Eu não consigo. Eu acho que quando você vira escravo de uma religião, a sua espiritualidade já foi muito. O espiritual é muito mais do que uma religião. A espiritualidade é a identificação que você tem com aquilo que você acredita. Se tá certo, se tá errado, só você pode dizer, não é o outro que vai apontar o dedo. Porque isso pode funcionar na minha casa e pode não funcionar na sua. É o que eu sempre digo, dipirona pode fazer bem pra mim, mas pode te matar. E você tem que olhar todo esse contexto, né? E ver o que tá funcionando pra mim. Né? E tá tudo bem. Tá tudo bem. Vamos falar uma coisa bem polêmica que o povo sempre se estremece. É sobre o corte. E eu falo por mim mesmo, né? Que eu tenho aquela resistência, mas respeito. E até pra eu também entender, porque a gente critica muito o que a gente não conhece, o que a gente não experimenta. Então, pra gente poder falar, a gente tem que saber viver também, né? Então, fala um pouquinho sobre... Então, na minha casa a gente corta. A gente faz morô. Eu acho muito importante. Mas é aquilo, né? Se na sua casa o egé vegetal funciona, ou bife de fígado, quem sou eu para falar? Mas eu vi o que foi na minha vida, tá? E tem diferença. Agora, você dizer, tá? Isso pode até gerar polêmica, mas é o que eu acredito. Que Exu não precisa de sangue, aí eu não sei, eu acho que isso é verdade. Como eu disse, a espiritualidade, ela... Primeiro que vamos começar de um ponto. Exu e Pombogira, ele é de um culto de Umbanda, de Quimbanda? Não, ele não tem isso, tá? É claro que dentro da Umbanda, as pessoas passam a doutrinar aquele Exu. Por isso, você já deve ter ouvido falar, eu trabalhava em uma casa que de repente aquele Exu não se manifestava, porque ele vai ter aqueles lugares que eles não vão vir. E quando você é liberto de dogmas, é muito mais fácil. Então, assim, quem vai decidir a maneira que ele vai trabalhar é ele. Então, aqui dentro da minha casa, eu não me prendo a isso. E eu acho que ninguém deveria se prender. Então, assim, dentro da minha casa, a gente corta. Oferecer, né, o egé pro Exu,
Eu acho que não sei se pode dizer isso, mas é o que eu sinto. É a maior manifestação, até de amor. Não deixa de ser um sacrifício, todo esse processo, né? Você está fazendo algo próprio. É lógico assim, por exemplo, a gente aqui, a gente alimenta pessoas. Então, A gente vai no mercado, eu entendo isso, eu tô nesse processo ainda. A gente vai no mercado, a gente compra carne, o bicho tá morto, né? E às vezes ele passa por um processo tão doloroso, fica confinado, e um bicho que é no sacrifício a gente entende. Quem tá dentro da religião sabe que ele é criado de uma forma totalmente diferente, ele é tratado de uma forma totalmente diferente. Não, o corte não é uma coisa assombrosa, é feito com muita dignidade, né? Dignidade, mas não é você que vai morrer, mas a gente come a carne, a gente come o frango, né? E isso que eu queria também que você passasse no corte, porque em muitas casas eu vejo que o corte não é simplesmente um despacho, é oferecido depois, né? Então ele vira um alimento, ele acaba sendo servido, né, para os filhos, então ele vem em forma de gratidão também, né? Uma comunhão. É o que eu sinto. Toda vez que eu oferto os meus, eu sinto como se fosse a minha maneira de dizer que eu estou muito grata a eles. Eu corto mensal, quando não semanal, já aconteceu. A necessidade. Não que eles peçam. Você sente aquela... Eu sinto. de agradecimento. Exatamente. Então, assim, tem gente que vai cortar anual e tá tudo bem. É o que eu sempre falo. Funcionou pra você, tá ok. Tá. Esse negócio que tem mundo que diz, que tá devendo. Tá devendo. Então, às vezes eles encaram a nossa religião como se fosse uma moeda de troca e a gente faz as coisas por amor. Muitas das vezes. A gente faz os nossos rituais, às vezes não é uma obrigação, é uma devoção. Uma devoção. E aquilo que é muito bom, sei lá, eu particularmente, né, eu não tenho, por exemplo, dó. Não tenho de estar ofertando pra eles. Então, porque é muito, principalmente quem não faz, pergunta muito isso. Você não tem dó? Não. Eu não oferto, mas eu também não tenho a dó, né? Eu só tenho, acho que é um processo meu ainda que eu tenho que entrar, mas eu entendo todo o processo. É uma religião, isso já faz parte da religião. Eu cheguei bem depois, quem sou eu para falar? Então eu tenho que aprender e entender, eu tô ainda no processo. Mas tem muita casa de umbanda, né? Que não faz o corte. Até porque, por exemplo, vamos falar um pouco de assentamento. Assentamento, dentro de algumas casas de umbanda, eles fazem uma firmeza, na verdade, onde eles se intitulam assentamento, né? E ali, dentro das ofertas deles, eles colocam o egé vegetal e o bife de fígado. E são casas prósperas, são casas que têm axé, enfim. Eu acho que vai muito da maneira que o dono da casa, né, que o sacerdote, ele tem essa visão, né? E isso é muito gradativo, porque quando eu vim de outro terreiro, onde eles falavam assim, que não existia corte, e eu tenho dificuldades quando falam que não existe o corte. E tava tudo bem, eu também tinha um grande preconceito sobre isso. Até uma hora que eu fui montar mesmo. O legal do Benzen é tirar esses preconceitos e tá tudo bem, cada um faz do seu jeito, cada um faz da forma que se sente bem. Tá tendo axé? E tá tudo bem. Agora o problema é um ficar apontando o outro. E é isso que não... A nossa religião é muito mais que isso. Então esse apontamento que não é legal. Cortou ou não cortou, tá ok. O importante é o bem que tá rolando ali naquele Exatamente, momento. porque tem pessoas que falam assim, eu não, quando há o corte, então você não é um bandista. Não, eu não sou um bandista. E qualquer pessoa que, por exemplo, você tem um terreiro de umbanda,
na qual você não é totalmente apto ao sincretismo, você não é da Umbanda. Porque a Umbanda em si, ela tem essa parte do sincretismo, ela não cobra trabalho, e a partir do momento que você cobra, você já não é Umbanda, é Umbanda caridade. Então eu não posso falar que o meu terreiro é de Umbanda, porque eu faço trabalhos e eu cobro com eles. Vamos falar um pouco de orixá, porque eu acho que tem muita confusão, e até quando eu estava conversando com você, você falou assim, se não raspou, não é filho, e eu concordo com você. Eu queria um pouco disso, porque tem tanta discussão, eu sou filho disso, mas você raspou, você fez, você não fez, como que é? Então dá o seu ponto de vista. Eu acredito sim, que o orixá, ele tem por exemplo, quando você vai no oráculo, eles vão ver o orixá que mais se aproxima de você, tá? Na minha visão, tá, gente? Aí o umbandista, principalmente as casas de Umbanda, né? Eles falam muito, eu sou filha disso, eu sou filho daquele orixá. Gente, a Umbanda ela faz simbologia ao orixá. A Umbanda é um culto a Egum. E ponto. Não tem mais o que explicar. É um culto a Egum. Orixá é divindade africana. E aonde que, para que você seja filho daquele orixá, você tem que fazer a implantação no seu Elidauri. Se você não fez essa implantação no seu Elidauri, você não atinge ninguém. A gente tem um culto, né? A gente gosta, sim, tem faz aquela simbologia toda, mas se você não raspou, eu também penso assim. Não tô dizendo também, gente, que é certo ou errado, isso é o nosso modo de pensar. Igual o virar no orixá, né? O transe, essa coisa. Exatamente. Eu vou falar daquilo do culto que eu sigo, tá? Pra mim, quem vira o orixá é o pessoal do candomblé. E ponto. Os umbandistas podem ficar com, mas o que a gente tá sentindo? Porque vem o caboclo falangeiro daquele orixá. Será que é o falangeiro do orixá? Mas espera lá, vamos pensar. Se você trabalhar com Egum. E aí o Egum, a entidade, que muitas das vezes pode ser seu ancestral, então ele tem uma coligação sanguínea com você, o que o orixá está fazendo ali? O orixá ali da África. Se alguém me respondeu, fica então. E isso que é o legal dentro da religião brasileira, que a gente tem aqui no Brasil, porque a gente faz uma salada mista, por exemplo, e tá tudo bem, gente. De Oxóssi. Eu já ouvi um monte de gente falar Oxóssi, o índio. O caboclo vem através de Oxóssi. Oxóssi é índio? Não é um índio. Então, as pessoas elas precisam aprender a se questionar, pensar um pouco. Mas ele é um caboclo que vem na linha. Eu não consigo acreditar nisso. Eu não consigo. Ele vem na linha do chão. Falando sempre de Exu e Pombagira, que eu acho que todo mundo gosta, né? Eu acho que aqui, somente em São Paulo, uma coisa que eu vejo muito regional, Rio e São Paulo, a gente trata muito de Exu. Eu vejo o pessoal do norte lá mais juremeiro, o pessoal do sul muito quimbandeiro, e aqui a gente quer saber se tem jeito certo de cultuar Exu. Porque no norte é diferente, no sul, e aqui a gente faz aquela salada, né? Eu quero ver se tem um jeito certinho. O que você acha? Do meu ponto de vista, não, tá? Porque eu acho que é aquilo que eu já falei antes. Se tá funcionando, tá tudo ok. Agora, se você tá falando de Exu e Pombagira, no sentido de ancestral, sim, você não vai cultuar ele como você cultua entidades. Por que eu digo isso? Porque eu já escutei muitas pessoas falar assim, todo Exu e toda Pombagira, ele é um ancestral direto. Não, às vezes o seu ancestral consanguíneo é um preto velho. Acabou.
Então as pessoas têm muito essa coisa com Exu e Pombogira. Pode acontecer? Pode, né? Mas pode ser que o seu freguês, vamos dizer assim, é um preto velho. Deixa eu falar uma coisa assim, porque na maioria dos terreiros de Umbanda, primeiro caboclo, primeiro preto velho, depois vem a esquerda. E eu conheço pessoas que têm de frente o Exu. Pra mim é normal, né? Uhum. Pra mim, como eu falei, eu sou muito isenta de dogmas. Então, assim, direita, por que a direita? Porque a esquerda é ruim? Não tem certo e errado. Não tem a direita é melhor, a esquerda é melhor. Tem gente que fica assim, não, cuidado com o Exu, mas gente, cuidado com o preto velho, porque preto velho sabe fazer cada coisa que vocês nem imaginam, então, né? O preto velho faz muita coisa. Então, ai, que medo do Exu velho, que medo do preto velho. Então assim, eu não me ligo muito nesse negócio de dogmas. Então assim, mas eu escutei muito, a esquerda, você não pode receber primeiro a esquerda, porque a energia é muito densa. Vamos parar para pensar, se você for uma pessoa que você aceita tudo com muito amor, com muita caridade, que você não vê maldade em ninguém, que você não tem essa astúcia, você vai tomar muita porrada nessa vida. Você precisa de um polo e de um outro polo. Tem gente que vai falar, é um polo positivo e um negativo. Eu não vejo isso. Eu vejo na necessidade de ambos estar na sua vida. Uma coisa que eu também noto muito, geralmente na parte de desenvolvimento, o filho entra dentro da casa e ele sente sempre a energia de Exu, Exu, eu quero a energia de Exu. E ele fala, calma, né? Vamos com calma aqui. Mas esse Exu, essa coisa, essa movimentação, ela bate mesmo de frente? É porque assim, para trazer, né, Exu e Pombogira, realmente é mais fácil. Porque a energia mais se aproxima de nós. Felicidade também, né? Uma coisa muito feliz. Agora, o que eu não gosto, o que eu tenho repulsa, é daquelas pessoas que usam o nome da entidade, principalmente da esquerda e malandro. Elas sentam numa mesa de bar, começam a beber qualquer coisa e a minha Pombogira tá encostando, eu vou dar consulta. Então, gente, quem me conhece já no Benzen já há um tempo, não é só eu que penso assim, então... Sentar no bar, tomar um café e falar que tá com preto velho encostado, ninguém faz. Não. E pôr coisa errada. Eu fiz isso porque é minha pombagira, porque o meu Exu, gente, Para com isso, para de passar meu vergonha. malandro, nossa, coisa errada. Principalmente O malandro. malandro, gente, eles estão para fazer caridade, para ajudar a gente. Eu fiz o samba do seu Zé aqui na minha casa. Fala um pouco do samba do seu Zé depois também pra gente. E quando a gente posta, né, na rede social, enfim, que vai fazer algum evento desse, geralmente a primeira coisa que eles falam, principalmente naqueles emojis, né, a cerveja. Por que você acha que o malandro está tão associado à cerveja? Mas ele é um malandro e ele gosta. Eu aprendi com o Zé Pilintra, que trabalha comigo. Meu índio também gosta de cerveja, viu, gente? Não é malandro. Que um homem de verdade, porque falam também que ele é putanheiro, né? Isso. Ele conquista uma mulher várias vezes, todos os dias. Foi o seu Zé Pilintra que trabalha comigo que me ensinou isso. Ele me ensinou também que a malandragem dessa vida é acordar todos os dias sem dever nada pra ninguém. A malandragem dessa vida é viver corretamente. Então, assim, essa associação do putanheiro, do bebuno, isso daí tá na cabeça. Eu nem falo que é médico, porque eu não consigo intitular uma pessoa como médico. Eu já vi muito trabalho com drogado, sabe? Gente que tinha problema com droga, com bebida, que ele tira, sabe? Ele transforma a vida. E quando a gente vê esse tipo de situação, daí dá uma revoltinha, viu? É lamentável. Porque realmente eu até fiz uma piada, mas é verdade. É muito difícil você falar assim que tá dentro de uma padaria e que tá tomando um café e que a preta velha encostou e que o
preto do agricultor. Eles associam sempre essas entidades, seja malandro, seja justiça, com a bebida, tá? Eles precisam da bebida sim, mas como um manuseio de trabalho. Acho que é o médio fraco. Exatamente, é a fraqueza e para não se falar sou fraco, eu ocupo a entidade. Eu não sei, Adriana, se você tem percebido muito isso, hoje em dia tá meio que na moda falar que é um bandista, né? Uhum. E que eles acham que realmente é só bicho branco e que não é isso. Tá muito diferente disso. Uma filosofia de vida e não é fácil. Viver isso todo dia e se transformar. Porque exatamente, se não tiver essa mudança de vida, não existe. Não tem como. É uma filosofia de verdade, é como qualquer outro tipo de religião. Se você não aplicar essa filosofia na sua vida, não vai no terreiro. Exatamente, porque você suja o nome da entidade. E da gente que tá indo lá com todo amor e carinho, deixando tempo, porque você podia estar na sua casa, cuidando dos seus filhos, fazendo suas coisas, não. Você tá dentro de um terreiro, em prol outra pessoa, sabe? É essa parte que eu tiro, por exemplo, aqui dentro da minha casa, como caridade. Porque eu faço trabalhos e algumas pessoas me questionam, você cobra? Lógico que eu cobro. Mas é a caridade. A caridade eu falo toda sexta-feira. Onde eu vou deixar de comer o que eu quero. Onde eu vou me privar de fazer certas coisas em prol da vida de alguém que eu nem conheço. As pessoas têm uma coisa, principalmente os novos, né? Eu quero incorporação. Se soubesse o mal que faz a incorporação, o desgaste físico depois. Exatamente. E também eu tenho uma outra visão sobre incorporação. Fingir-se para você fazer um bom trabalho. Ou você é médium ou você não é. A gente tá trabalhando na magia, né? Precisa ter radiação, é claro que, né? A inspiração, a intuição. Exatamente. Mas se você não sabe, se você não aprender, se você não for buscar conhecimento, você não é instrumento para sua entidade. Exatamente, é a espiritualidade. Tem muita gente que fica assim, mas eu faço o curso e eu acho legal isso. Por quê? Porque eu sou um instrumento da minha espiritualidade. Se eu não sei, como que a entidade vai saber? Se eu não sei manipular as ervas, como meu caboclo vai trabalhar comigo, gente? Na verdade, assim, eles têm um conhecimento que você tem, né? Então, aquilo que você sabe, muitas vezes é implantado dentro também de uma gira, você recebe um consulente, e muitas das vezes é coisas que você sabe. É intuição. Exatamente. E tá naquele caminho, porque eu acredito muito. As duas coisas. Não, isso eu vivi. Eu vivi um dia trabalhando com a minha preta velha. Eu estava atendendo uma consulente, na qual o banho, eu sabia qual era o banho. E eu fui falar. E ela tampou. E ela mudou. Eu lembro até era a canela. E ela mudou pra eucalipto. Eu ia falar. E ela mudou. Então eu acredito que quando eles veem que de repente você pode dar uma, né, que não seja, que não vai interromper aquilo. Você tem as suas intuições. Exatamente. Você já vai apurando. E quando a gente estuda e quando a gente cultua, a gente abre portais, a gente fica muito mais ligado com essa intuição, né? E gente, eu quero dar uma dica. Nunca pare de estudar. Porque assim, é uma metamorfose. Aqui dentro do terreiro, vai fazer 2 anos, né? Que eu tenho, na verdade, 2. Você vive em constante metamorfose. E você não pode ter medo de falar assim, antes eu pensava assim, e hoje em dia eu mudei para esse lado. As pessoas têm, né? Exatamente, as pessoas têm. Você estuda outras religiões? Sim. Mas porque você quer implantar dentro do seu terreno? Não, tem conhecimento. Tem conhecimento. Porque até quando você vai debater com alguém, né? Você precisa ter um mínimo daquilo. Né? Eu falo isso muito em desenvolvimento para meus filhos. Saiba honrar quem vocês estão atuando. Não deixe
alguém pisar em vocês. Eu já fui massacrada, porque tem terreiros que não aceitam, por exemplo, crianças. E no meu terreiro, sim. Minha filha é uma delas, minha filha biológica. E vários outros. Eu cresci dentro do meio, pelo amor de Deus. Por que a criança ela pode ir numa igreja? E por que não pode também? Porque lá tem entidades, porque Exu. Então você está querendo dizer ainda que o Exu faz mal? Exatamente. Então, pera lá, não é assim. Por que a criança não pode estar dentro do terreiro? Eu tenho pelo menos não sei quantas crianças aqui dentro, aonde eu alimento, eu ensino. Eu não ensino, porque vieram muito, né, essas questões. Eu não ensino a criança aqui a roubar, a se prostituir. Você ensina o caminho certo. Eu acho que dentro da nossa religião ainda falta esse olhar para a criança, como receber. Eu acho que quem está dirigindo esses novos terreiros tem que ter um olhar diferente para a criança e para o adolescente. Porque eles estão numa fase da vida que eles não conseguem entender, não tem maturidade. Sim. Eu acho que a gente tem que ter esse olhar, essa preparação. É claro que o linguajar, por exemplo, no desenvolvimento, a gente faz desenvolvimento aqui toda segunda-feira. O desenvolvimento deles é diferente do desenvolvimento, né, na parte da teoria, dos menores. Por quê? Porque quando a gente entra em assuntos mais polêmicos, vamos dizer assim, eles ainda não têm uma maturidade para poder estar entendendo. Mas não que eles não percebam e que às vezes é até mais direcional. Criança sente, criança tem o seu entendimento até mais puro. E aqui, por exemplo, no começo, principalmente os adolescentes, eles tinham aquela gana, e que muito adulto tem, principalmente quando entra no terreno, a incorporação. E hoje não, porque a gente foi doutrinando. Mas pra quê? O que você vai fazer com isso? Porque é uma responsabilidade. Exatamente. Né? Então ali eles foram se doutrinando. Eu acho que esse assunto deveria ter mais discussão dentro se perde tanta coisa em rede social, com tanta besteira, que esse tipo de assunto é muito importante, porque estão preparando os novos médiuns e os novos pais que estão vindo pra frente. Então, a criança e o adolescente, ele é muito importante dentro da nossa religião. Ter um olhar específico para eles. Dentro da Umbanda, tá? Quando eu falo, eu me refiro ao que eu sei. Então, não sei se o candomblé tem uma preparação, porque eu não entendo. Então, eu falo do que eu vivo. Exatamente. Eu vivi dentro do terreiro da minha avó, minha mãe recebia Exu e Pombagira dentro da minha casa e eu sempre estava em volta. O Exu nunca me fez mal. Ao contrário, se hoje eu tô aqui, mas pela ajuda dele. Mas exatamente, é aquele famoso que a gente falou no começo da entrevista, dogmas. Então as pessoas, elas têm esse medo, essa visão errada, né? Principalmente, e eu não digo só de Exu e Pombagira, eu digo também da linha dos malandros. Eu acho que também é uma linha muito massacrada. Você não acha que a internet também ajuda? Porque tudo é bonito. Não, mas a gente não pode falar assim, não é bonito. As roupas são bonitas, é festa. E às vezes as pessoas misturam. E acho que a internet às vezes dá uma atrapalhada, sabe? Sim, também acho. E a gente olha cada coisa, o cara lá, tipo, todo sedutor, falando umas coisas. Não é isso, é muito mais que isso aí, que imagem. Exatamente. E hoje o acesso está muito mais fácil. Você escuta muita coisa boa dentro da internet, né? Mas vocês, principalmente a gente, a gente é muita coisa boa. Mas a gente escuta muito besterol e que é levado pra frente, né? E hoje, por exemplo, a gente, principalmente no TikTok, você vê memes, né? Da macumba, né? Que eles falam. Mas eu gosto dessa parte também, porque quando a criança ou adolescente ela vê aquilo e ela identifica como uma marmotagem, tá? Eles acabam absorvendo também o que não fazer. Então eu acho nessa os dois lados, é a balança, né? Você tem que alimentar sempre o lado bom, né? O que a gente tá tentando fazer aqui com o Benzinho.
Eu queria saber um pouco mais sobre a Padilha, porque é uma entidade, assim, que é muito cultuada. É uma das pombageiras, assim, Mulambo e Padilha e Rosa Caveira também, elas são, né? E você tem um trabalho, né? Você trabalha com ela, sua companheira. Eu também, é uma energia muito forte. E fala um pouco mais desse ser que te acompanha. Maria Padilha, pra mim, eu gosto de falar muito discreta. Eu acho ela misteriosa. Eu trabalho com Maria Padilha das Almas. Então, ela pega muito na cura interior das pessoas. Quando a gente fala de pombogira, geralmente as pessoas têm aquele encantamento. Que a pombogira ela vai lidar com amor, ela vai lidar. A Padilha que trabalha comigo, eu trabalho com ela, eu trabalho com a Zensai, ela não vai nessa parte, ela vai na cura. Então, ela pra mim, ela é uma. Eu acho que ela faz uma transformação, né? De traumas que você precisa resolver, que veio lá de trás, mas que trazem consequências aqui pra frente. Então, sou até suspeita para falar de Maria Padilha, é uma entidade que eu gosto muito de trabalhar. Embora não sei como que foi para você, que você trabalha também com uma Padilha, né, das almas, eu vou descobrindo ela cada dia que eu vou trabalhando com ela, eu percebo algo diferente, ela me mostra algo diferente. Então ela é sempre um mistério para mim. A Padilha, na minha espiritualidade, ela é tipo que é antes eu chamava ela de mãe, porque ela é mãe coisíssima nenhuma, né? Minha companheira, minha irmã, todo mundo que segue o Benzen, eu falo muito da Padilha. Tudo que eu sou, que eu sou, é a estrutura da Padilha, assim. Se não me falta um café, se não me falta água, se não me faltam as coisas, é porque eu tenho essa grande mulher do meu lado. Você falou da questão de filha, as entidades que trabalham comigo, elas me chamam de minha menina. Esse sabe? Eu passei a ter um carinho, não tinha e não tenho vergonha de dizer, tá? Porque eu não conhecia muito. E ela fez uma transformação no meu lar. E aí quando eu comecei a trabalhar com ela, eu comecei a lembrar lá de trás, bem pequenininha. Quando você olha lá atrás e você fala assim, ela sempre teve aqui. Sempre. Ela sempre teve. Ela fala muito, entendeu? Eu começo a chorar, todo mundo já sabe que eu choro mesmo, mas eu vou segurar a onda, né? Que ela tava comigo desde o momento que eu nasci. Ela falou, se tive nascer. Sim. Então, ela sabe de todas as minhas dores, ela sabe dos meus anseios, ela é muito ela é muito parceira, então eu não existo se eu não tiver Padilha. Todo mundo sabe disso. Eu sinto essa parte hoje, tá dando 7, mas não sou a única, tá emocionada também, não sou a única chorona, né? Todo mundo sabe que quando eu começo a falar das minhas entidades eu choro. Mas isso, eu vou falar porque eu sou emocionada. Em qualquer lugar que eu vou, eu sempre sou emocionada. Isso é sentimento, isso é verdade. Quando uma entidade te traz algo de dentro, que você passa isso pra fora, isso não vou falar fé, é amor, é algo que transcende. Isso é transcender. Isso é verdade. Eu sinto isso com ele. Amo. Todas. Mas. Uma vez uma ex-filha de casa falou assim pra mim. Da Valesca. Não existe tata sem Beijo, Valesca também. Beijo. Ex sem tata e tata sem ex. Não consigo isso. Tudo que eu sou. Agora vamos falar do que deu nome ao terreiro, uma entidade muito... Eu sei que todo mundo, pelo menos o pessoal lá do grupo do Benzen, ama Preto Velho, é uma coisa assim, e a Vovó Maria Conga, gente, é que deu nome no terreiro. Sim.
as aulas. Está na quaresma, mas vamos falar de preto velho. É porque a gente criando tabu aqui também, porque dentro do meu segmento a gente não pode, né, ter aproximação com o preto velho, mas a gente tem na quaresma. Então, é uma entidade. vai chorar. A avó pra mim é aquela. É a verdadeira avó. Que ela vai te abraçar, ela vai te acolher. Eu acho a avó Maria Conga. Eu não sei se você tem isso. Eu tenho. Eles são irmãos. Espíritos, né? Mas não é irmão lá, né? É como se ela fosse um ser dessa terra de vivente agora. Eu tenho uma conexão fortíssima com ela. É um abraço, sei. Então eu me sinto acolhida por ela, eu acho ela uma verdadeira muito sábia. Eu aprendo muito com ela. Eu aprendi a ser melhor com ela. Ela me ajudou a construir. Eu não falo valores, tá? Valores ou você tem ou você não tem. Mas eu aprendi muita coisa. Se você pega a Eide de antes do meu terreiro, como eu dei muito. E eu dei muito isso a ela. Então assim, eu não frequento mais lugares onde eu frequentava, eu não consigo. E não é uma transformação. É uma transformação, exatamente. Não foi uma coisa imposta. Você não se encaixa mais naquele Não me encaixo lugar. mais. Você gosta de ficar com o pessoal de terreiro que gosta. Gente, é um mundo. Depois que você entrou, já era. Eu não consigo. Sabe quando você não tem papo? Sua vida é isso. A minha vida é isso. A minha vida é isso. Não existe, eu sei. É muito linda a sua história da avó e essa sua emoção, que a gente sente que é algo muito verdadeiro. O pessoal lá no Benzer, a gente tem um grupo também, a gente beijo pro pessoal do grupo. A gente sempre gosta das macumbinhas, das mandinguinhas. E qual diquinha que você pode dar assim, sem contraindicação, porque a gente sabe que nem tudo pode, né? Então, sim, uma coisa bem sem contraindicação. Eu acho importante muito o banho de erva. Eu também não. Eu acho que não somente pessoas que fazem parte da religião com semelhança de matriz africana, eles têm que adotar o banho de erva. O banho de erva ele te ajuda muito. Aqui eu falo para eles tomarem 2 vezes na semana, porque a gente tem desenvolvimento na segunda-feira e na sexta-feira. Então acho que isso é um fortalecimento. E quando você passa a fazer, você pega um gosto de fazer. Porque no começo a gente, eu vou lá, vou preparar, às vezes fica meio, que saco. Quando você pega aquele gosto de fazer, e quem faz direitinho sabe que muda até a energia. Então, e gente, o pessoal que faz os rituais, é interessante tomar os banhos. Quando a gente está fazendo o ritual, a gente precisa que vocês tomem os banhos corretinhos para as coisas fluírem. Então, isso também fica uma dica. Principalmente as pessoas que fazem, né, que pedem rituais, que eu acho importante também frisar, é que as pessoas também têm uma mania de achar que tudo é mágica. Tudo é mágica. Porque se fosse assim, todo pai de santo não seria nada, teria o amor da vida. A gente, por exemplo, no meu caso que eu coloco, você está pagando o meu conhecimento. Depois você tem toda uma espiritualidade que vai destravar aquilo ali. Então essa mania de chegar dentro do terreiro e achar que o médium, que a entidade, ela tem que ser adivinha, isso daí é uma coisa que eu não concordo muito. A gente sempre fala nisso também, né, nos nossos trabalhos, quando a gente vai ensinar, até para quem está começando, o que eu posso lhe ajudar. Porque se você não verbalizar, se você não for lá expor o que você está precisando, como que a entidade não vai ficar à sua disposição lá o tempo inteiro? Ela tem coisa para fazer, tem outras coisas. Então, verbalize, gente, verbalize. Até porque a entidade, ela não é pensamento. Exato. Falar. E caboclo fala muito. E Vamos saber
falar, né? Porque às vezes ele chega assim, eu quero um trabalho, Aí a entidade entende, te dá um excesso de trabalho, né? Então, mas foi isso que você pediu. Você tem que saber direcionar aquilo que você quer, né? Então, até a gente que tá fazendo a mandinguinha, a gente sim, tem que direcionar, se você não direcionar, o babado como sai você outro. sabe? Exatamente, porque na verdade quem tá vivendo aquela situação é a pessoa, não é você, né? Então, isso eu costumo falar muito no grupo da assistência, né? Da Arte do Terreiro. E principalmente, como chegar na entidade. Porque a entidade, ela tem, né, ela vai dar a sua direção, mas as pessoas vêm assim, tá acontecendo isso. Calma no problema. E a gente vai tentar arrumar. Porque a pessoa tem 40 anos da vida errada, aí chega dentro de terreiro e acha que vai mudar de vida assim, Aqui não existe mágica. Gente, foi muito bom, muito conhecimento, gente. Só tenho a agradecer. Muito agradeço. Esse é o nosso primeiro de um monte que a gente vai ter. Espero trazer ela de volta, porque tem muito assunto, tem muita coisa boa. Muito agradecida, mãe. Vou chamar de mãe porque a gente está dentro da casa dela. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Adorei.